Olá, paz seja convosco, boa noite, Deus os abençoe. Estamos juntos aí então para dar sequência aos nossos encontros. Já quero pedir perdão aí para os irmãos, eu estou com um forte resfriado, então vai ser um pouco mais complicado aí a dicção também, né? Mas aquilo que os irmãos por acaso não forem entendendo, vai colocando aí no chat. Se eu não conseguir responder durante a nossa conversa, eu respondo depois, né? Eu já venho aí desde a semana passada, quem estava no culto conosco no domingo, também pode ver que uma gripe forte, né? A gripe forte está pegando Pelotas aí. E, e além disso, eu tive hoje fazendo a consulta, né? Fui consultar, e aí também parece que de novo se detectou aí uma situaçãozinha querendo começar no pulmão direito, né? No passado, acho que um ano atrás, eu tive uma pneumonia, tive uma infiltração no pulmão direito, que me deixou aí afastado aí, acho que uns 30 dias talvez. E agora os sintomas estavam meio parecidos, não chega a ser uma pneumonia, né? Graças a Deus, mas no mesmo pulmão. E a doutora ali detectou alguma coisa, então receitou ali antibióticos, enfim, né? Então, mais é para, não se preocupem não, também, né? Mais é para também já justificar para os irmãos aí, que em algum momento eu vou estar tentando respirar um pouco mais fundo, mas não é cansaço não, é só alguma situaçãozinha aí, tá bom? Mas é muito bom, não poderia deixar de estar com vocês mais uma terça-feira passada. Semana passada tirei uma semaninha de férias do trabalho e também, também aqui das lives, né, do nosso estudo, mas vamos dar sequência agora, né, vamos dar sequência agora. E uma das coisas que eu quero fazer, segundo a direção de Deus, a gente vem num cronograma, né, a gente vem conversando sobre Gênesis, né, a gente vem conversando, não sei se os irmãos repararam, mas o nosso cronograma ele tem sido uma semana para tratar sobre os livros. E na outra semana nós tratamos sobre eventos. Então nós começamos com Gênesis, mas também nós vimos o evento do pecado, nós passamos pelo Êxodo, mas também nós já vimos o evento do dilúvio, né? Tantas coisas, cada semana uma coisa, né? Na semana anterior ali à folga, nós vimos também sobre os anjos. Por que nós vimos sobre os anjos? Porque no livro de Juízes fazia referência ao anjo do Senhor, e aí eu quis aproveitar essa oportunidade, né, para conversar com você sobre cristofania. Então, quando nós estávamos, primeiro fizemos o livro de Juízes, e na outra semana entramos no livro, na questão dos anjos. Será que os anjos existem, não existem? Como é que são? Eu tive que dividir ali em dois o estudo, então agora seria, pelo lógico, sequência desse estudo. Mas vamos deixar para a próxima semana, se assim for da vontade do Senhor, onde nós vamos terminar anjos e vamos falar alguma coisa sobre santos também. Tá bem? Por quê? Por que não vai ser hoje? Porque para o tema de hoje, Deus me deu uma palavra totalmente diferente e é importante que a gente siga a orientação do Espírito Santo, tá bem? Então hoje não vai ser um estudo dentro do nosso cronograma, vai ser uma palavra diferente. Para ti que está ouvindo agora, para ti que vai estar durante esse momento dessa terça-feira com a gente, mas também tem tantos irmãos, tem tantas pessoas que nos assistem depois, né? Dias depois, semanas depois. Essa gravação depois ela vai para o YouTube também, né? Então é importante, essa palavra vai ser importante
para nós que vamos estar aqui juntos, mas também para outros que vão assistir também no futuro. Por falar no YouTube, né? Vai lá, entra lá no nosso canal, lá, se inscreve lá também. Os irmãos que não conhecem ainda, nós temos também, a igreja tem o projeto Fonte Social, um projeto bem bacana, não é de assistencialismo, mas é um projeto de assistência, onde nós conseguimos alcançar mensalmente algumas famílias. Agora nós estamos indo, daqui a 2 semanas, 2 sábados, segundo sábado do mês, nós vamos estar indo para a 10ª edição do projeto Mercado Solidário, né? E nós temos um Instagram, né, para ti que quer conhecer esse projeto, te inscreve lá no Instagram, o Instagram é Fonte Social _. Entra lá, tem fotos, tem vídeos, tem depoimentos, testemunhos de pessoas que já foram atendidas no projeto. É um projeto bacana, onde a gente do ministério, a gente procura alcançar as famílias com alimentos, mas também com dignidade, né? Com dignidade, com desenvolvimento. A gente procura também recolocá-los no mercado de trabalho, né? E temos conseguido fazer isso daí, com esse atendimento, né? Esse atendimento diferenciado. Nós não trabalhamos mais, né, dando sacolas com alimento para as pessoas, mas acima de tudo nós estamos entregando dignidade, tá bem? Então te convido a entrar lá no Instagram da igreja, não da igreja, é o Instagram do projeto. A igreja tem também, né, o seu Instagram, mas o Instagram do projeto é Fonte Social _, tá? Aquele tracinho embaixo, Fonte Social _. Entra lá, tem uns testemunhos bem bonitos lá. Tá bem? Então, dito isso, vamos para o nosso 15º tema. Vamos estar compartilhando nessa noite. Talvez seja uma palavra um pouco mais longa, mas eu quero te convidar a ficar até o final. E também eu quero te convidar, te animar a compartilhar depois, ou até agora mesmo, já vai compartilhando o link, mas depois também compartilhe, tá, esse vídeo, porque essa palavra vai mudar a vida de muitas pessoas, vai mudar a família, vai mudar a casa, tá bem? De muitas pessoas. Eu quero falar contigo sobre amor e propósito. Eu quero falar contigo sobre propósito de vida. Quero falar contigo sobre qual a razão da vida que nós temos. Será que é só isso? Será que basta? A vida se resume a se levantar, trabalhar, voltar para casa e dormir no outro dia? Será que é isso? Eu quero falar contigo sobre algo que vai mudar a tua vida nessa noite. Eu quero falar contigo sobre algo que vai mudar a vida de pessoas que são importantes para ti, tá bem? Então, o que nós vamos compartilhar nessa noite, ela realmente pode mudar completamente o teu futuro e completamente o teu destino, tá bom? Então, ministro já o Espírito Santo agindo fortemente aqui, aí onde tu está, né? Ministrando também contra todo o espírito de resistência, todo o espírito de cansaço, tá bom? Escuta, da mesma forma que nós escolhemos muitas coisas que vão definir a nossa vida física, a nossa vida carnal, da mesma forma que a gente escolhe tantas coisas que vão definir o nosso tipo de vida aqui na Terra, existem também coisas e também escolhas que nós fazemos ou que deveríamos e precisamos fazer e que vão definir também uma trajetória, vão definir a nossa trajetória, não nessa terra, não nessa vida, mas tem coisas que nós precisamos definir e escolher que vão traçar a nossa trajetória, a trajetória da nossa vida fora fora da terra. E para que a gente possa
começar essa conversa hoje, para que a gente possa conversar agora, durante esse tempo que nós vamos estar juntos, eu quero te falar sobre algo que tu já ouviu. Eu tenho certeza que tu já ouviu, tenho certeza que todos já ouviram, mas eu quero conversar contigo de uma forma diferente nessa noite. Eu quero falar contigo sobre o amor de Deus por ti. Eu quero conseguir trabalhar isso, a gente conseguir trabalhar isso, a gente conseguir entender algumas coisas que nós já ouvimos muitas vezes, mas que talvez a gente não entenda. Porque sabe, quando chegar no final desse encontro, tu vai dizer assim, olha, tinha coisas que eu já tinha ouvido falar, mas até então eu não tinha entendido. Eu quero falar contigo hoje sobre o amor que Deus tem por ti. Eu quero dizer para ti que Deus, ele realmente te ama. Não é uma forma de igreja falar, não é uma forma de crente falar, não é uma forma de religioso falar. Eu quero dizer para ti que realmente Deus, ele te ama e ele tem um propósito maravilhoso para ti. Tudo que crente diz que Deus tem um propósito, que Deus tem um chamado. Eu sei, irmão, eu sei, todo mundo diz isso. Sabe, isso me cansava também. Alguns anos atrás, eu tenho 30 e poucos anos de caminhada, irmão. E eu vou dizer para ti bem sincero, de repente que nem tu, eu não queria ser crente. Aliás, eu não queria nem ouvir conversa de crente, mano. Não queria ouvir conversa de crente. Mas eu quero dizer para ti que esse amor é tão grande que não tem nada que possa impedir ele de agir na tua vida. Eu não queria ouvir falar desse amor. Eu não queria ouvir falar de chamado, nem de propósito, nem de coisa nenhuma, mas nem assim, nem eu ignorando. Quem é que vai continuar amando alguém se está sendo ignorado? Eu ignorei o quanto eu pude, e esse amor, ele continuou ativo sobre mim. Deus, ele continuou me amando. Escuta, então não é uma questão de homens, irmão, porque o homem, os homens, eles acabam se afastando, eles acabam desistindo de amar quando eles são extremamente rejeitados, tanto homens quanto mulheres, logicamente. Mas Deus não, o amor de Deus é um amor que constrange. Tu está rejeitando ele e ele continua te amando. É isso que eu estou te falando. É um amor tão grande que não é um amor de homem, irmão, não é um amor de igreja, não é um amor de pastor, não é uma filosofia de vida, porque senão acabaria conforme a gente fosse rejeitando. 30 e poucos anos atrás eu nunca quis saber de ser crente, irmão, eu nunca quis saber de Deus, eu não queria. O primeiro dia que eu fui numa igreja, antes eu estava me arrumando em casa, eu tenho isso muito marcado na minha vida. Eu estava me arrumando, eu estava amarrando o cadarço do sapato, eu morava sozinho. E eu peguei e disse, olha Deus, eu não sei nem se tu existe, na verdade eu não me interesso saber se tu existe, deixa de existir. Eu estou indo lá só por ir. E mesmo assim, esse amor, ele foi tão grande, ele tão real, ele tão insistente. Ninguém, se fosse coisas de homem, irmão, esse amor passava. Eu estou te falando hoje de um amor que é muito maior do que qualquer coisa que tu já experimentou. É o amor de Deus por ti. Eu quero dizer para ti que realmente Deus te ama e realmente Ele tem um propósito maravilhoso para ti. No livro de João, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, tu está rejeitando, eu rejeitei, todo mundo rejeita, e mesmo assim, ele pega e ele dá a vida do Filho dele por nós. Sabe, vamos trazer essa palavra, vamos trazer esse amor para a nossa vida, porque senão parece muito abstrato quando fica dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não é assim. Deus, ele te amou de tal maneira, Deus, ele me amou de tal maneira. Quando fala de tal maneira, é porque não tem como comparar com nada, irmão. Não tem como comparar, é um amor incomparável. Sabe, porque senão eu poderia dizer, olha, ele me amou como uma mãe ama, ele me amou como um pai ama, ele me amou como um esposo. Não, ele me amou de tal maneira. Ou seja, a palavra tal quer dizer assim, eu não consigo comparar esse amor que ele não desiste.
Ele não desiste, embora a vida que eu levo. Ele não desiste, embora o pecado. Ele não desiste, embora a rejeição. Escuta, Deus te amou. Deus amou a tua casa. Deus amou a tua família de uma forma tão grande, tão incomparável e tão maravilhosa, que Ele deu o seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de mais importante para que morresse por ti, para que tu pudesse ter uma possibilidade de uma vida nova, de uma vida eterna, não uma vida terrena, limitada e finita, mas uma nova chance, um novo começo. Esse sempre foi o grande propósito de Deus para nós, que a nossa vida não fosse apenas uma vida terrena, que não fosse uma vida limitada, resumida a um corpo físico, mas que a nossa vida ela fosse muito mais além. Deus nunca quis que a nossa vida fosse limitada a preocupações, a correrias que nós fazemos, mas existe muito mais, e essa vontade de Deus nessa noite, que a gente possa pensar a respeito disso, que a gente possa entender isso. Existe muito mais além da vida que nós estamos vivendo, existe muito mais além da vida, das preocupações, das correrias que nós fazemos, existe muito mais do que simplesmente acordar, passar algumas horas acordado, trabalhando, enlouquecendo, porque o mundo nos enlouquece. Nem sempre é fácil viver, tu sabe disso. Ninguém está falando aqui, não é uma apologia ao suicídio, logicamente que não, mas nós somos sinceros de dizer que nem sempre é fácil viver. Uma hora está tudo certo e daqui a pouco, num outro momento, já não está mais. Já não são problemas financeiros diversos, são problemas de saúde, são problemas relacionais. Irmão, a vida é muito mais do que isso. Deus quer que a gente saiba disso, Deus quer que a gente pense a respeito disso. É muito mais do que passar algumas horas enlouquecendo e quando anoitecer voltar para casa, jantar, tomar um banho e dormir de novo. Entendeu? Nós precisamos trabalhar isso. Ainda no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, a Bíblia revela que existe um propósito. Nós estamos falando aqui de um propósito, de uma vida muito maior do que isso que nós estamos vivendo. João 10:10, Cristo vai dizer que Ele veio trazer uma vida abundante, Ele veio te trazer uma vida plena. Deus ele te amou de uma forma tão maravilhosa que Ele mandou o seu Filho para cá, para que tu pudesse ter uma vida plena. Sabe, uma vida abundante quer dizer isso. Quer dizer uma vida plena, plena de paz, plena de descanso, de alívio, sem fardos. É isso que Deus quer, uma vida plena quer dizer isso, uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida que vai além do levantar e do deitar diário. Muitas vezes, nós já temos, quem sabe, conquistado muitas coisas. Tem pessoas que estão me ouvindo que já conquistaram muitas coisas. Tem pessoas que estão me ouvindo que têm conquistado muitas coisas. Tem pessoas que estão me ouvindo que já conquistaram muito mais do que eu já pensei na vida. Mas será que a nossa vida se resume a isso? Será que a nossa vida ela é tão pequena a ponto de se resumir a alguns sucessos? Será que a tua vida ela é tão pequena a ponto de se resumir a momentos de satisfação? Sejam eles satisfação familiar, financeira, seja o que for. Será que é isso? Será que a nossa vida, que é tão valiosa para nós, porque eu não conheço ninguém que não trate a sua vida como valiosa. Eu acredito que tu considere a tua vida como muito valiosa. Eu acredito nisso. Mas então vamos raciocinar.
Será que essa vida aqui para ti é tão valiosa? Será que ela se resume a momentos de sucesso, sejam eles quais forem? Será que é isso? Será que isso é tudo? Será que aquilo que nós conquistamos, será que aquilo que nós vivemos, já vivemos, ou estamos vivendo, resume a nossa vida? Imagina que frustração seria, né, se fosse só isso. Que frustração seria se tudo se resumisse a isso. E é com esse pensamento que eu quero chegar num segundo ponto contigo agora. O primeiro ponto é esse. Deus, ele te ama de verdade, viu? Ele não amou o mundo, não. Ele amou tu. Quando fala lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira, não. Não, isso é abstrato demais, irmão. Isso é abstrato demais. Deus, ele me amou de tal maneira. Deus, ele te amou de uma forma que não tem como. A forma que Deus te amou foi uma forma muito maior do que ele me amou. Porque ele te ama de uma forma diferente. Ele me ama de uma forma diferente da forma que te ama. Ele ama cada um de nós de uma forma diferente, de uma forma pessoal e de uma forma íntima. E mesmo tu não acreditando, ele continua te amando. Mesmo tu dizendo que tu não quer, ele continua te amando. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar nessa noite. Deus, ele te ama e ele tem um propósito para ti. Ele tem um propósito para ti, que é muito mais do que qualquer coisa que nós estamos vivendo. Sabe, no passado eu não queria, aquela noite que eu acabei de falar, que eu desafiei Deus ainda, naquela noite eu aceitei Jesus. E eu quero dizer para ti que naquela noite, dentro daquela igrejinha pequenininha, intimidado, eu estava tímido. Todo mundo que entra numa igreja, vamos falar sério, todo mundo que entra numa igreja pela primeira, segunda, terceira vez é tímido. E eu sei que eu fiquei sentado lá no fundo da igreja. Quem me conhece, quem congrega com a gente sabe dessa história. E eu não queria saber de Deus. Naquele dia eu tive um encontro maravilhoso com o amor dele. E quando eu levantei a mão naquela noite no fundo da igreja e eu aceitei Jesus, eu não tinha a menor ideia do que estava realmente acontecendo na minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que aquela decisão realmente ia impactar em toda a minha vida. O meu futuro ali foi decretado. Naquela noite ali, duas coisas foram decretadas. A história da minha vida que eu estava vivendo acabou. E um novo tempo começou ali. E não só para mim, mas começou um novo tempo, começou uma nova história. Começou uma história de um futuro. Eu não tinha filhos, mas naquela decisão impactou a descendência que eu ainda não tinha. Porque a tua decisão, irmão, a tua escolha muda trajetórias. As tuas escolhas, irmão, não muda somente o teu momento, muda o teu futuro. As coisas com Deus são isso. As coisas na terra, as coisas físicas, as coisas naturais, tu vai escolhendo e tu vai muitas vezes conseguindo mudar o momento. Só que daqui a pouco o momento se confunde novamente e tu tem que fazer novas escolhas. Por isso que muitas vezes também é cansativo viver. Porque as escolhas que a gente vai fazendo, elas não são firmes. Elas não produzem nada firme. Tu pode fazer uma escolha e tu pode ser feliz por um tempo, mas aquela felicidade talvez não dure, possivelmente não vai durar. Mas quando as coisas são as coisas de Deus, quando nós escolhemos as coisas não pela vida terrena, mas por uma vida eterna, essas coisas elas não variam, irmão. Elas não variam, irmão. Tu vai começar a ter uma vida totalmente transformada. Tu vai começar a ter uma vida totalmente feliz, totalmente próspera em todas as áreas da tua vida, irmão.
Deixa eu mexer aqui no norte aqui. E aí então, irmão, que eu estava te falando, esse é primeiras coisas que eu queria falar contigo a respeito do amor e do propósito de Deus. E o segundo ponto que eu quero poder trabalhar nessa noite, eu não gosto muito da palavra trabalhar, mas compartilhar, ter prazer junto contigo, é que nós todos, irmão, isso aí também tu já ouviu falar muitas vezes, nós todos somos pecadores. Nós todos nascemos do pecado. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque eu não entendia isso e eu não aceitava isso. Eu disse, eu não sou fruto do pecado. Eu não sou fruto do pecado. Né? Talvez tenha pessoas que sejam, eu não sou fruto do pecado. O relacionamento da minha mãe e do meu pai não foi de pecado. Por que eu sou fruto do pecado? Então agora eu quero poder falar contigo sobre isso. Eu quero poder falar contigo sobre pecado. E eu não estou aqui hoje para acusar ninguém, não é esse o objetivo e não é esse o tema. Tá? Não, a gente não está aqui para falar, para estar acusando. Nós estamos aqui para dizer, para tentar entender essa questão e poder te dizer que todos nós somos pecadores. Independente do que nós já vivemos, independente do que nós já fizemos ao longo da nossa vida, independente da nossa origem familiar, independente de tudo que a gente possa ter vivido ou estar vivendo, nós todos somos pecadores. Romanos, capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e estão, então, separados da glória de Deus. Todo homem e toda a mulher é um pecador. Todo homem e toda a mulher é um pecador. E por isso está separado de Deus. E por estar separado de Deus, pode até ter fé, pode até acreditar em algumas coisas, mas por estar separado de Deus, não consegue e nem vai conseguir realmente experimentar da presença de Deus e viver realmente o propósito de Deus para a sua vida. Eu posso dizer, olha, assim como todos dizem, até mesmo como uma forma de mudar o rumo da prosa, né? Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé, irmão, não se trata disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pecado, eu estou falando que todo homem, toda mulher nasce no pecado, traz consigo, escuta, é como se no momento, deixa eu te explicar de uma forma diferente. Imagina que uma criança, ela está nascendo, e no momento do parto, ali no momento que ela está saindo, ela é uma criança, ela é pura, tá? Isso aqui é fictício, tá? Mas no momento que ela está saindo, ela tem um contato com o sangue da mãe. A mãe, imagina, vamos criar esse cenário, a mãe, ela está doente, a mãe, ela está infectada com uma doença mortal, e no momento que a criança nasce, ela é infectada com o sangue da mãe, então ela já nasce, no momento do nascimento, ela já nasce com essa doença. A diferença desse exemplo que eu estou te dando é que, no caso do exemplo que eu te dei, é um caso de uma doença carnal. E no caso do que o Romanos 3, 23 está nos falando, é uma doença genética espiritual. Nós todos já nascemos com o pecado. Eu trazia em mim, tu traz, né, todo homem, toda mulher traz em si mesmo a genética da desobediência de Adão. Adão, ele abandonou Adão, ele abriu mão da paternidade
uma vontade de viver independente, de fazer as suas próprias escolhas, de ser o centro do seu eu. Ele abriu mão da paternidade, e essa desobediência chama pecado, e esse pecado vai passando de pai para filho. Por isso que nós todos nascemos do pecado. Independente, meu irmão, minha irmã, se tu é... Eu estou falando para pessoas aqui que são mães de família, que são pais de família, pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir, que levantam todos os dias, vão lá, têm uma vida reta, uma vida plena, batalham todos os dias, não se envolvem, nunca se envolveram com coisa alguma, mas tem dentro de si, irmão, uma célula espiritual, né, que envenenada, uma célula chamada pecado, que não é culpa tua, irmão, não é culpa tua, é uma genética, isso vem já contigo, isso já vem com o ser humano, já desde o momento do nascimento. Todo homem, toda mulher, ele é pecador já de natureza, já na sua nascença, e por isso ele está separado de Deus, por mais que ele possa dizer que tem fé, por mais que ele possa dizer que acredita em Deus, por mais que ele possa dizer muitas coisas, irmão, existe uma separação. O pecado ele trouxe e ele mantém uma separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e aquele que nos ama. E essa separação ela, forma um abismo muito grande. E por mais que a gente possa querer conhecer Deus, ou dizer que conhece Deus, ou ter vontade de ter experiência com Deus, existe um abismo que não permite isso, irmão. Nós não podemos nos enganar, irmão. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não é, irmão. Não é. Eu estava enganado nisso também. Sabe, isso aí é alguma coisa que contaram para nós no nosso crescimento, que fizeram, e a gente acredita nisso, na verdade, porque é muito mais fácil. Todo mundo é filho de Deus, irmão. Deus te ama porque tu é criação dele, tu é criação única no universo inteiro. Não tem ninguém parecido, irmão. Não tem ninguém parecido contigo. Tu é perfeito, ele te ama mesmo, ele deu o filho dele por ti, mas tu é criação dele, tu não é filho ainda. Tu não é filho, ainda existe essa separação. Veja como é diferente quando a gente fala sobre pecado. As pessoas já pensam logo na prostituição, no homossexualismo, no crime. Eu estou falando de algo que é muito mais antigo do que isso. Eu estou falando de algo que já vem dentro de nós contra a nossa vontade. Já está dentro de nós, irmão, contra a nossa vontade. E porque existe isso dentro de nós, nós não conhecemos, existe essa separação, e nós não conseguimos realmente experimentar desse Deus, experimentar do amor dele, experimentar da presença dele, e viver realmente um propósito firme, sem variação. Um propósito que é muito maior do que levantar e acordar. Acordar, levantar e dormir de novo, irmão. Quando o homem ele foi criado, o propósito é que ele tivesse para sempre um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa de tantas coisas que hoje ainda estão presentes, a genética espiritual também, e ainda estão presentes no nosso caráter, o homem ele escolheu traçar as suas próprias rotas. Por causa da desobediência, o homem ele resolveu escolher os seus próprios caminhos. E é isso que é o pecado que a gente fala. É esse o pecado que eu quero falar contigo hoje. É o pecado de escolher uma vida independente de Deus. Ah, mas eu não escolhi isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Escolheram para nós no passado. Ah, mas foi o pai e a mãe? Não, não foi, irmão. Não foi. Foi Adão. Foi Adão. Uma pessoa que a gente está muito longe de nós.
Ah, mas Adão existiu? Será que Adão existiu? Será que Adão faz parte da minha genética? Irmão, olha só. Se a gente fosse fazer uma genealogia maluca aqui, tem eu. Aí eu vou lembrar que teve meu pai. Eu vou anotar o nome dele. Antes do meu pai teve o meu avô. Vou anotar ele. E aí e vou anotando os nomes, vou anotando os nomes. É tão maluco isso. Claro que é impossível de chegar tão longe, mas nós chegaríamos lá em Adão. Essa é a nossa linha cronológica, genealógica. E assim como eu tenho traços do meu pai, traços físicos, traços de caráter, tu também tem, do pai, da mãe, né? Nós também trazemos isso, também, essa genética de Adão. Tá? Então, esse pecado, essa escolha não foi nossa. Essa escolha foi dos nossos antepassados, do nosso antepassado, né? Chamado Adão. Foi ele que fez essas escolhas e foi ele que promoveu esse afastamento do homem de Deus. Né? O homem, nosso avô, vamos dizer assim, ele quis viver uma vida independente. Né? Assim como muitas vezes, eu tenho certeza que tu também, né, na nossa adolescência, nós também já desejamos isso. Né? E quantas vezes, por causa dessa nossa vontade de termos uma vida independente, quantas vezes dentro da nossa casa, durante a nossa adolescência, a gente criou aí um afastamento, né? Um afastamento emocional, sentimental, quem sabe do pai, da mãe, né? Tem pessoas que saíram de suas casas, mas a gente está falando de questões carnais, né? E terrenas e pontuais. Mas Adão, ele viveu isso também e de uma forma muito maior. De uma forma muito maior. Né? Que passou isso de geração para geração. O homem, ele quis ser independente de Deus. E se tornou independente de Deus. E por causa dessa escolha, ele foi separado de Deus. Esse é o pecado. Essa escolha, essa vontade de ser independente. Romanos, livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, nós vamos encontrar uma explicação bastante interessante sobre isso. Ali vai dizer que o salário do pecado, tu já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência da escolha de uma vida independente de Deus é a separação de Deus e do seu propósito, que é a vida eterna. Nós vimos agora há pouco. O salário do pecado é a morte. O que é a morte? O salário do pecado, a consequência da escolha. Salário do pecado. Vamos sair um pouco dessa teologia, desse linguajar teológico, não que você já conta, mas para que a gente possa entender. O salário do pecado, a consequência da escolha da independência é a morte. O que é a morte? É a separação de Deus, do homem, do seu Deus e do propósito que Deus tinha. Qual é o propósito, irmão? A vida eterna. Por isso que hoje nós somos tão presos às coisas que são físicas. Por isso que hoje, muitas vezes tu imagina, ou a maioria das pessoas vai imaginar que a vida se resume a conquistas terrenas, irmão. Por quê? Porque existe uma separação, o propósito está corrompido, o propósito está mudado, sabe? E eu acredito, por que essa separação? Por que causa essa separação? Irmão, eu acredito que nós todos vamos concordar com alguma coisa. Deus é santo. Isso aí eu acredito que todos nós vamos concordar, independente de conhecimento bíblico, independente de vivência cristã, nós todos vamos concordar que Deus é santo. Agora, se Deus é santo e nós já estamos entendendo que nós somos pecadores, então logicamente que existe uma separação, irmão, porque o que é santo não mistura com o pecado, entendeu? Por isso que existe essa separação. Deus é santo, o homem é pecador. E muitos podem, quem sabe, até estar sempre buscando a Deus
e sempre buscando ter uma vida com Deus, e sempre buscando ter, quem sabe, uma vida de fé. Mas, de novo, eu vou falar para ti que por mais que possamos dizer que nós cremos em Deus, por mais que possamos dizer que temos fé em Deus, que temos Deus na nossa vida, a verdade é que existe um grande abismo separando o homem de Deus, porque Deus é santo e o homem é pecador, e uma coisa não se mistura com a outra, irmão. Por mais que a gente possa pensar o contrário, por mais que a gente possa pensar e ter preconceitos, a gente possa dizer, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada, Deus está comigo, Deus é comigo. Irmão, não funciona assim, irmão. Não funciona, desculpa te falar. Não funciona assim, eu tentei isso. Eu tentei. Eu quero dizer para ti, eu tentei, não foi. Foi incansavelmente. Eu acho até que foi cansavelmente que chegou um ponto que eu fui convencido, né, por Deus, eu fui convencido pelo Espírito Santo que realmente eu estava errado. E é isso que Deus quer falar contigo hoje. Ele quer de uma vez por todas, Ele quer te explicar coisas que, quem sabe, te incomodava, sabe? Ou quem sabe, de repente, tu não conseguia entender. Ah, que história é essa que Deus amou o mundo? Não, eu quero dizer para ti que Deus, ele não é tão abstrato assim, ele é pessoal, ele é íntimo. Deus, ele te amou. Deus, ele te amou. Deus não amou o mundo, ele te amou. E quando ele diz que ele tem um propósito, todo crente fica dizendo tem propósito, tem propósito, tem propósito. O propósito é que tu viva coisas muito maiores que tu tens vivido, conquiste coisas muito maiores do que aquilo que tu já pensou um dia de conquistar. Que a tua vida não seja resumida, não seja limitada a questões carnais e terrenas, mas que seja uma vida eterna realmente, que vai além do corpo físico, que vai além da carne. Tá? Por mais que a gente possa se esforçar, por mais que a gente possa usar da nossa própria sabedoria, da nossa própria capacidade, do nosso próprio entendimento, para tentar ter esse propósito, para tentar ter uma vida com Deus, realmente nós não vamos conseguir, irmão. Realmente nós não vamos conseguir. Por mais que a gente possa procurar ter uma vida correta e tentando manter uma conduta digna e fazendo boas obras, a verdade é que nada disso é suficiente para mudar a condição do homem. Que condição, pastor? Eu acabei de falar, irmão. Condição de pecado. Sabe, uma vez eu estava fazendo uma reunião. E um encontro de lar, né? E estava bem legal. E a gente estava falando sobre o tema do pecado. E nessa noite, nesse encontro, tinha uma pessoa, uma senhora, uma mãe de família, pessoa que sempre teve a sua vida uma vida digna, né? Uma vida digna, uma vida de uma pessoa casada. E quando a gente falava sobre o pecado, e eu comecei a explicar para ela sobre o pecado, ela entendeu perfeitamente o que era. E ela se percebeu nessa condição de pecadora, sabe? Agora a gente falando, eu me lembro, ela começou a chorar, me lembro que ela começou a chorar, e ela disse assim, olha, eu nunca imaginei que eu nunca pensei que eu fosse uma pecadora, mas agora eu percebo que realmente eu tenho essa condição de pecado. E eu quero dizer para ti que por mais que a gente possa ter uma vida digna, por mais que a gente possa procurar ter uma casa, procurar ter uma profissão, procurar fazer tudo certo, fazer boas obras, a verdade é que não existe nada na terra, não existe nada que a gente possa fazer de nós mesmos que seja suficiente para mudar realmente essa condição de pecado. Né? Então, e aí eu fico pensando, eu fico lembrando, né, daquela noite lá, se não adianta, se tudo que eu possa fazer
Se eu evitar de me envolver com algumas coisas, se eu procurar ser o melhor pai, se eu procurar ser o melhor marido, se eu procurar ser a pessoa mais digna, se nada disso é suficiente para mudar a condição, a minha condição de pecador, então qual é a resposta? Então qual é a solução? Como é que eu vou mudar essa situação? Como é que eu consigo mudar essa condição de pecado, essa situação desse afastamento de Deus que eu me encontro, que o homem se encontra? Se tudo que eu estou fazendo, se não adianta eu fazer tudo certo, se não adianta eu fazer tudo... Então qual é a solução, irmão? Sabe? Daqui a pouco a gente começa a perguntar sobre isso. Quem sabe tu pode estar perguntando sobre isso também, tu pode estar pensando a respeito disso. Qual é a solução para o homem? Qual é a solução para a mulher? Se não basta apenas levar uma vida digna, então qual é a solução? De que forma que nós conseguimos mudar essa condição que nós não escolhemos para nós, mas que existe, que é real essa condição de que realmente nós somos os pecadores? Nós estamos falando, eu estou falando com pessoas agora aqui que são amadas por Deus. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Eu estou dizendo que não basta a gente dizer que tem fé, não basta a gente dizer que crê em Deus. Isso não nos faz chegar perto de Deus. Mas também, por um outro lado, eu estou falando com pessoas que realmente são amadas por Deus. Por isso que Ele mandou o seu Filho por ti. Eu estou falando com pessoas que são amadas por Deus, mas por causa do pecado existe uma separação entre vocês. Existe um abismo entre vocês. E aí as pessoas dizem assim, mas eu creio em Deus. Sim, mas eu tenho uma vida com Deus. Escuta, existe um abismo, existe uma separação, e o que acontece é que a maioria das pessoas, na verdade, nem sabe que existe essa separação. A verdade é que por causa do pecado, mesmo sendo amados, existe uma separação. E na maioria das vezes, nós nem sabemos que existe essa separação. Não é por mal que nós estamos dizendo que acreditamos em Deus e temos vida com Deus. Não é uma hipocrisia nossa. Nós achamos de verdade, nós acreditamos de verdade, mas é para isso que nós sentamos nessa noite e estamos juntos aqui, para que a gente possa conversar. Escuta, tu é amado por Deus, sim. Existe um propósito de Deus para a tua vida, uma coisa muito maior do que tu tens vivido. Mas existe uma separação, irmão. Eu acredito que tu realmente acredita em Deus, mas tu acreditar em Deus não basta para que tu possa mudar, para que tu possa retirar esse abismo, essa separação. Existe uma separação entre o homem e Deus, e essa separação é causada pela independência, pelo pecado. Como é que pode, então, mudar essa situação, irmão? Como é que pode? Qual é a resposta? Qual é a solução? A verdade, irmão, é que só existe uma resposta para esse problema da separação. E a resposta está em Cristo, irmão. A resposta está em Cristo, irmão. A resposta não está no teu dinheiro. Sabe, tem pessoas, irmão, que não vão na igreja. Eu já conheci pessoas que elas muitas vezes não querem ir na igreja, não querem se envolver, mas elas querem mandar as suas ofertas e os seus dízimos. Irmão, isso não é suficiente, irmão. Oferta, dízimo. Talvez tenha alguma igreja aí que até pense dessa forma, irmão. Oferta, dízimo, essas coisas aí não vai te aproximar de Deus. A única resposta, irmão, para te aproximar de Deus, a única resposta para mudar a condição do homem é Cristo. A solução para o homem pecador está em Cristo. Ele é a única solução. É somente através de Cristo que essa condição de pecado, essa condição de vida
que essa bactéria, esse DNA genético maldito pode sair de dentro de nós, pode ser transformado. É através de Cristo que tu pode não apenas conhecer esse amor que eu estou falando que Deus tem por ti, mas também que tu pode experimentar esse amor e tu pode conhecer e tu pode experimentar esse propósito que Deus tem para a tua vida, irmão. Ah, mas que jeito? Por que que Cristo pode realmente mudar a minha condição? Irmão, o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, irmão. Alguém tem que morrer. Se nós formos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver que existiam sacrifícios, né? E o nosso pecado exigiria uma justiça. A nossa vida de independência, nossa condição de pecador exigiria uma justiça, né? Porque Deus é justo. Se existe um pecado, é preciso que exista uma justiça. Então, a justiça seria a morte eterna para sempre, sabe? Mas Deus, ele te amou e de uma forma tão maravilhosa que ele manda seu filho para que essa condição mude. Mas de que forma, pastor, que essa coisa vai mudar? De que forma que essa situação vai mudar? Alguém precisava morrer, irmão. Alguém precisava morrer. Então Cristo vem e morre no teu lugar. Ele morre no teu lugar. Cristo, ele veio para mudar a condição, morrendo no teu lugar, morrendo no meu lugar. Ele morreu por uma dívida que não era dele. Ele morreu por uma dívida, por um pecado que não era dele, era meu, irmão. Fui eu que errei, irmão. Fui eu que errei. Fui eu que quis viver da forma independente. E eu que tinha que pagar por isso. E se não fosse Cristo, irmão, essa condição, eu iria pagar realmente por essa escolha. Irmão, tem muita gente, irmão, que ainda está pagando por isso. Tu não precisa pagar mais. Cristo, ele já morreu por ti. Cristo, ele morreu para que essa condição de pecado saia. O profeta Isaías vai dizer assim, ele tomou sobre si, ele tomou para ele, irmão, o teu pecado. Ele tomou para ele, irmão, o teu pecado. O meu pecado, ele tomou para ele, para que eu não fosse condenado, para que eu não fosse morto. Irmão, ele tomou para ele o teu pecado, irmão, para que tu não fosse morto, para que tu tivesse um novo começo, para que tu tivesse um novo propósito na tua vida, para que a tua vida não fosse uma vida finita dentro de um corpo físico na terra, irmão. Vida eterna, para que tu pudesse, para que esse abismo que existe entre o homem e o seu Criador acabasse. Foi o próprio Deus, irmão, que tomou a iniciativa de fechar esse abismo, quando ele envia o seu Filho para restaurar e restabelecer o relacionamento, para contar para mim e para ti desse relacionamento, para morrer no nosso lugar. Deus fez tudo isso como uma iniciativa de Deus, para que esse abismo, essa separação acabasse, esse distanciamento acabasse. Cristo, ele morreu no nosso lugar. Romanos 5,8 vai dizer, Deus prova o seu amor para conosco, no sentido de que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, ou seja, nós ainda na condição de pecado, Cristo vai e ele morre por nós para que a gente não precise pagar por esse pecado. Para que a gente não precise pagar, irmão, pagar com a vida eterna, não só nossa, mas da nossa casa, da nossa família, da nossa descendência. 1 de Coríntios, capítulo 15, acho que no verso 16, a partir do verso 3, também o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, não pelos dele. E, segundo as Escrituras, ele foi sepultado. E ainda as mesmas Escrituras vão dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscita, irmão, fica bem claro
que ele é capaz de vencer a morte. Somente Cristo pode vencer a morte que existe na nossa descendência, na nossa genética. Somente Cristo pode vencer a morte, a condenação, que já nasceu com a gente. Somente Ele. Uma vida digna não pode vencer, uma vida regrada, uma vida de boas obras não pode mudar esse futuro, esse destino. Somente Cristo realmente é capaz de vencer essa morte. João capítulo 14, verso 16, vai dizer: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Isso é tudo muito real. Por mais que a gente possa acreditar, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por mais que a gente possa acreditar em Deus, por mais que a gente possa dizer que tem fé, por mais que a gente possa dizer que está perto de Deus, a verdade é que o pecado ele criou esse abismo e somente Cristo pode realmente desfazer esse abismo. Só Ele é o caminho. Cristo é um acesso. Foi o próprio Deus que criou esse acesso. Foi o próprio Deus que nos deu esse acesso. Ele envia o seu Filho para eliminar esse distanciamento e esse abismo. Ao enviar o seu Filho para a terra, para morrer no teu lugar, Deus estava ali, na verdade, tentando te aproximar novamente dele. É isso. Cristo, Deus mandar o seu Filho para a terra, é isso, é uma tentativa de te aproximar dele novamente. Quem sabe te aproximar da forma como tu realmente gostaria de ter proximidade, de criar um relacionamento como tu gostaria. Mas também, nós já vimos que as boas obras não são suficientes, que uma vida regrada não é suficiente. Nós já vimos que uma vida digna dentro de casa, sossegada, não é o suficiente para mudar a condição de pecador. E eu quero dizer para ti, com toda sinceridade, e talvez correndo o risco até de algumas pessoas não me entenderem no primeiro momento, mas eu quero ser bem sério contigo, a própria vinda de Cristo e a própria morte de cruz ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente para mudar a condição de pecador. Pode parecer estranho no primeiro momento para quem está ouvindo. Eu quero dizer para ti que a própria vinda de Cristo e a morte dele não é o suficiente para mudar a condição de pecador. Para que a relação, para que essa condição ela possa realmente ser mudada, ser transformada, para que a situação ela realmente possa mudar e para que o homem ele saia da condição de pecador e tenha realmente uma vida com Deus, é necessário não apenas Jesus vir, mas é necessário receber a Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida por meio de um convite especial. E aí então, e somente então, a condição do homem realmente estará mudada e ele realmente poderá então experimentar de todo o amor e desfrutar do propósito maior de Deus com a sua vida. Eu acredito que Cristo veio, eu acredito que Cristo é Filho de Deus, eu acredito em tudo isso. Não basta. Não basta, eu quero dizer para ti que não basta.
é necessário receber a Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. João, capítulo 1, verso 2, vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, foi então lhes dado o direito de se tornarem filhos. Pastor, então eu não sou filho? Não, como eu também não era, eu sempre pensei que eu era, sempre pensei que eu fosse. Né? Assim como a maioria do mundo, né? Mas era um equívoco, eu estava enganado. Eu era, na verdade, uma criação maravilhosa de Deus. Tu é uma criação maravilhosa de Deus. Tu é alguém que Deus ama de uma forma tremenda, sobrenatural e maravilhosa. Mas filho não, filho não. Filho eu passei a ser e todos passam a ser através da palavra, do momento, da escolha, do que, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus àqueles que realmente aceitaram receber a Cristo. Isso também é outro equívoco, né? Que muitas vezes a gente não entende, assim como a gente não entende sobre o amor de Deus, a gente ouve falar, mas a gente não entende. A gente ouve falar sobre o propósito de Deus, a gente não entende. A gente ouve falar sobre todos são pecadores, mas a gente não entende. E a gente ouve falar sobre filhos de Deus, e a gente não entende, a gente fica até muitas vezes zangado, né? Quando as pessoas dizem assim: ah, vocês não são filhos de Deus. Ah, que povo bobo, esse povo crente aí. O povo crente acha que é dono de tudo, não sei o que, eles ficam falando que eles são os filhos de Deus, o resto vai tudo para o inferno. Não tem nada disso, não estou falando, não. Estou falando que ninguém vai para o inferno, não é isso não. Né? Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente pensa assim, né? Porque a gente não entende. E também porque a maioria das pessoas que quer falar pra gente não sabe nem explicar. Né? E aí acaba que, na verdade, em vez de nos trazer um conhecimento, acaba trazendo, na verdade, um afastamento. A verdade é essa. Nós todos éramos criação de Deus. Criação, obra maravilhosa, perfeita, porque está escrito lá no Gênesis, lá. Né? Mas filhos de Deus, somente aqueles que realmente aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, através de um convite especial, né? Um convite diferente. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos receber a Jesus como Senhor e como Salvador? Aí nós já estamos falando de uma outra situação. Nós falamos sobre o amor de Deus, nós falamos sobre pecado, nós estamos falando agora sobre o receber, né? Como receber a Cristo, como nos tornarmos filhos de Deus de uma forma verdadeira mesmo. Não simplesmente apenas acharmos que somos filhos de Deus, mas nós realmente sermos filhos de Deus. Como é que isso acontece? No livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e verso 9, vai dizer que foi pela graça que nós somos salvos. Não é por eu ser bonzinho, não é pelas minhas obras, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, olha bem o que o apóstolo está falando. Não vem de vós. Então o fato de eu ter uma vida digna não me faz estar perto de Deus. O fato de eu ser uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional, não me faz realmente estar perto de Deus. A palavra é essa. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, porque foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de diminuir ou acabar com esse distanciamento no momento que ele envia o seu Filho para morrer por nós.
Efésios é lindo. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Foi pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém possa pensar que é por causa da sua própria capacidade, que é por causa da sua própria condição, ou por aquilo que faz, ou pelo seu intelecto, mas para que a gente possa realmente ser salvo somente através do dom gratuito de Deus, que é a vida do seu Filho Jesus. Né? Para recebermos a Cristo, né? Para recebermos a Cristo, que era o que a gente estava falando agora, como é que a gente faz para receber Jesus como Senhor e como Salvador? Quero dizer para ti, como já havia falado antes, existe um convite especial que nós precisamos fazer. Amém? Olha quanta coisa nós já conversamos durante essa noite, nem sei, são 9h10, já está quase acabando, estamos quase acabando. É importante isso, irmão. Essa palavra é uma palavra que vai mudar a tua vida, não estou brincando com isso, eu não sou de ficar criando frases de efeito, né? Não estou aqui para animar auditório, nem plateia, nem coisa alguma, nem para ser conhecido, reconhecido, não quero teu dinheiro também. Eu tô aqui trazendo uma palavra que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar o teu destino completamente, o destino das pessoas que são importantes para ti. Para recebermos a Cristo, existe um convite especial que nós precisamos fazer. Tá bem? Pastor, mas como assim? Que convite que é esse? Irmão, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, mais uma vez. Olha o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, quando Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Amém? Sabe, de uma forma errada, nós sempre pensamos que Deus, nós sempre pensamos que Jesus Cristo tem todo o poder para abrir todas as portas. Nos ensinaram dessa forma e cada dia mais existe aí uma forma de pregar, existe umas mensagens aí dizendo que Deus vai abrir todas as portas e não sei, tem muito anúncio, tem muita coisa. E eu quero dizer para ti que esse pensamento é totalmente equivocado. Uns não são equivocados, uns realmente eles querem realmente que tu acredite nisso, não sei o porquê, eles querem te conduzir de alguma forma, mas eu quero dizer para ti que segundo Apocalipse capítulo 3, verso 20, Deus ele não pode, ele fica claro aqui que Deus ele não tem poder para abrir todas as portas. Tem porta que ele não abre, porque tem porta que é fechada por dentro, irmão. Olha bem, estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Aquele que entender isso, irmão, se tu conseguir entender o que está acontecendo nessa noite, irmão, se tu conseguir entender quem é que fala contigo nessa noite, não sou eu, irmão. Não sou eu, a voz é minha, mas a palavra não. Se tu entender, irmão, por que que tu tá me ouvindo hoje, por que que tu tá parado aí, ouvindo essa live, participando dessa live, estou à porta e bato, aquele que ouvir, irmão, ele está batendo nessa noite, irmão. Uma nova realidade para a tua vida está batendo na tua porta. Um recomeço está batendo na tua porta, irmão. Uma vida nova, um futuro novo, coisas totalmente novas estão batendo. Aquele que ouvir e abrir a sua porta,
Ele não abre, irmão. Essa porta é fechada por dentro, irmão. É tu que tem que abrir, é tu que tem que abrir. É tu que tem que dizer, olha, eu quero isso para minha vida. Eu quero experimentar esse propósito que Deus tem, eu quero experimentar esse amor. E ele diz assim, eu entrarei, eu vou entrar, eu vou ceiar contigo. Eu vou ceiar contigo. Eu não vou apenas ceiar contigo, mas eu vou servir a mesa para ti. Deus, ele quer entrar na tua vida e ele quer servir a mesa para ti, uma mesa de manjares, uma mesa de paz, de alegria, de uma vida eterna, de felicidade, de uma família abençoada, não de morte, mas de vida, uma história não de morte, mas de vida, uma construção nova, de um futuro, de um caminho novo. Eu entrarei e eu cearei com ele. Eu cearei com ele, eu vou levar a ceia, eu vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Relacionamento, irmão. Mas essa porta só é aberta por dentro, irmão. Para receber a Cristo existe um convite especial que nós precisamos fazer. Para receber a Cristo existe uma porta que precisa ser aberta, irmão. E essa porta ela só é aberta por dentro. Receber a Cristo, irmão, significa entender que por mais que a gente possa ter tentado viver uma vida reta e uma vida justa até o dia de hoje, a verdade é que a nossa condição é de pecador, irmão. Receber a Cristo significa isso. Primeiramente significa isso, é nós conseguirmos entender nessa noite o que é o tal do pecado, que parece que muitas vezes as pessoas estão nos acusando. Não estão acusando, irmão, não estou aqui hoje acusando, não. Eu estou aqui hoje trazendo uma claridade, trazendo uma revelação do que é isso. Porque às vezes as pessoas falam para a gente, mas não explicam. No meu passado as pessoas diziam assim, abre teu coração, abre teu coração, abre teu coração. O que é abrir coração, irmão? Não sei o que é. E ninguém falava, ficava só com as suas palavrinhas bonitinhas aí de crente, irmão. Eu não sabia o que era esse negócio. Eu estou sentado hoje aqui contigo, irmão. Mal posso respirar. Para te dizer que receber a Cristo significa entender o que é o pecado e entender a nossa condição de afastamento. Eu posso crer em Deus, eu posso crer em Cristo, mas a verdade é que se eu não abrir ainda o meu coração, se eu não receber ainda Jesus como meu Senhor e Salvador, irmão, existe um abismo entre eu e Deus. Existe um abismo entre eu e Deus. Eu posso dizer que creio, eu posso dizer que tenho fé, eu posso dizer um monte de coisa, irmão, eu tenho essa liberdade, mas a verdade é que eu não vivo esse amor, eu não vivo, eu não vivo o propósito de Deus, eu ainda vivo um propósito de terreno ainda, carnal ainda, e receber a Cristo significa isso, sabe, entender essa condição de pecador e essa condição de que o pecado, ele criou uma barreira entre nós e Deus, por mais que a gente possa dizer que acredita em Deus. Por mais que a gente possa ter uma vida digna e quieta dentro de casa. Receber a Cristo implica em nós entendermos e nos arrependermos de estarmos vivendo nessa condição. É nós nessa noite dizer assim, bom, pastor, eu entendi agora o que é esse negócio aí de pecado, irmão. Eu entendi, agora eu entendi, realmente eu sou pecador. Sabe? Receber a Cristo implica em nós fazermos hoje o que aquela senhora fez alguns anos atrás, durante a reunião que eu comentei. Sabe? Que ela começou a chorar e ela disse assim, poxa, eu agora entendo. Eu entendo, até agora eu sou uma pecadora. Como é que eu faço para mudar isso? Receber a Cristo implica isso. Implica nós termos esse entendimento de pecado, dessa condição de pecado, e nos arrependermos de estarmos vivendo até hoje numa condição de desobediência, de afastamento. O problema é que a gente não sabe que está vivendo afastado. A gente não sabe, as pessoas só sabem dizer que nós somos pecadores, o mundo isso, o mundo aquilo. Mas ninguém senta para explicar para a gente. E hoje eu estou te explicando. Ponto a ponto. Eu tenho o prazer de poder te explicar isso ponto a ponto. Receber a Cristo implica nisso, de nós reconhecermos, nós entendermos a nossa condição de pecado, nos arrependermos disso,
Nós entendemos a nossa condição de afastamento de Deus, por mais que a gente possa dizer que crê em Deus, eu acredito que tu crê em Deus. E eu acredito também, da mesma forma, que tu não tem ou não tinha ideia desse afastamento. Mas hoje a gente está aqui conversando, não estou pregando para ti, estou conversando contigo. Da forma como ninguém conversou comigo no meu passado. Quem sabe muitas coisas não teriam acontecido na minha vida se alguém tivesse sentado e tivesse conversado comigo da forma que eu estou conversando agora e de uma forma clara, sem tentar enfeitar, sem tentar trazer palavras teológicas, discursos, oratórios. Irmão, receber a Cristo implica em deixar de confiar nas nossas próprias forças. Isso é desobediência. Receber a Cristo implica em deixar de acreditar naquilo que nós acreditávamos, naquilo que nós pensávamos até hoje, né? Acreditar que nós temos capacidade para gerenciar a nossa vida, acreditar que nós temos capacidade para desenhar os nossos próprios caminhos, para escolher os nossos próprios trajetos. Receber a Cristo é entender que existe sim uma outra vida que vai muito além dessa que nós estamos vivendo. Escuta, essa vida que nós vivemos, é lógico, irmão, que ela é valiosa. A vida, irmão, a vida que tu tem hoje, é lógico que ela é valiosa. É lógico, irmão, que ela é importante. Mas eu não estou te falando isso agora, não estou dizendo, em hipótese alguma, eu iria dizer que não é importante, porque eu sei que a minha vida é importante, minha casa, minha família. Eu estou aqui hoje te falando de uma vida que é ainda muito mais importante, que é ainda muito mais valiosa, muito mais preciosa, que a vida eterna. Eu estou te falando de uma vida muito maior, irmão. Estou te anunciando. Estou te falando de coisas que não me falaram no meu passado, irmão. Existe uma outra vida além dessa que nós estamos vivendo. Cristo é o único, irmão, que pode nos dar esse acesso. Cristo é o único que pode nos fazer acessar esse propósito de Deus, que é a vida eterna. E isso também é outra coisa que as pessoas não falam pra gente, né? Vida eterna, ninguém fala. As pessoas falam muito aí sobre salvação, mas também ninguém explica pra gente o que é salvação. Parece papo de louco, de crente maluco. Salvação. O que é salvação? Ninguém senta, ninguém fala o que é salvação. Cristo é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Cristo é o único que pode mudar o nosso destino. Cristo é o único que pode nos fazer acessar o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Isso é salvação, irmão. Isso é salvação. Salvação, né, que nós muitas vezes nós ouvimos falar, mas que a maioria das pessoas simplesmente querem nos fazer engolir como uma verdade, mas não querem nos explicar. Não querem nos explicar, porque infelizmente a verdade é que muitos nem sabem o que quer. Tem muita gente falando de salvação e nem sabe o que é salvação. E tem aqueles também que nem falam mais de salvação também. Nem falam mais de salvação. Essa é a verdade. Aí querem depois que a gente aceite lá, sei lá, enfim, um monte de coisa. Mas salvação é isso. Salvação é isso. Tá? E a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas obras, a nossa bondade, a nossa intelectualidade, nada pode mudar a nossa condição, nós já vimos, nada pode nos salvar, né? Somente uma vida com Cristo, somente abrindo a porta e aceitando Jesus realmente pode haver salvação. A nossa fé humana. O que é a fé humana? É isso. Nós dizemos que temos fé, mas não temos vida com Deus. Então como é que temos uma fé
Da onde que vem essa fé? É uma fé humana, é uma crença humana, né? Então a nossa fé humana, ela não pode nos salvar. Nós podemos saber, pode até trazer aí, nós podemos dizer que Deus existe, mas nós não temos a certeza de que Deus existe. Nós podemos dizer que sabemos que Cristo nasceu, que Cristo morreu, né? Mas essa fé humana, esse saber, isso não é suficiente para nos salvar, né? Como eu falei, é necessário um convite especial, né? É preciso aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador e através de um convite, um convite especial, e que é uma decisão muito pessoal. É necessário abrir essa porta, né? Ou seja, é muito mais do que saber que Deus existe, muito mais do que saber ou acreditar que Deus existe, que Jesus existe, para mudar a condição de pecador e para viver uma vida verdadeira de filho de Deus. É necessário abrir a porta por dentro e receber a Cristo. Isso é uma decisão pessoal. Eu poderia passar madrugadas aqui, mas se não houver uma decisão pessoal, não adianta. Daqui a pouco eu poderia, quem sabe, Deus poderia estar levantando os mortos, ressuscitando os mortos, e mesmo assim tu não entenderia, mesmo assim não haveria salvação. Daqui a pouco Deus poderia estar curando o cego, o paralítico. É uma decisão pessoal, irmão. É de dentro para fora. É uma decisão pessoal que tu tens que tomar hoje. Né? Hoje. Não é à toa que nós estamos sentados aqui. Não é à toa que tu está ouvindo essa palavra hoje. Não é à toa que muitos vão ouvir essa palavra ainda ao longo do tempo. É Deus batendo. Aquele que ouvir e abrir a sua porta. A verdade é que até hoje a nossa vida ela tem sido controlada, né, pelo próprio eu. Isso daí é outra coisa que nós temos que entender, eu quero te explicar nessa noite. A verdade é que, por mais que tu possa dizer que tu acredita em Deus, por mais que tu possa dizer que tu acredita em Jesus, a verdade é que a tua vida, até hoje, ela tem sido controlada por ti mesmo. Ela tem sido controlada pelo teu eu. As tuas ações, as tuas escolhas, as tuas decisões, né? Tudo, os caminhos que tu tens tomado, os caminhos que tu tens desistido, tudo isso tem sido controlado pela tua própria vontade, pelo teu próprio pensamento, né? Nós somos controlados pelo nosso eu, né? O homem natural, aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, ele é controlado pelo seu eu. Não estou dizendo que tu está errado, estou dizendo que essa é a tua condição hoje, né? Por mais que tu possa dizer que tu tem uma vida com Deus, né, a verdade é essa. E receber a Cristo significa justamente deixar esse controle, significa justamente começar a viver uma vida não mais controlada por ti mesmo, mas uma vida que é controlada por Deus. Ou seja, até agora, quando eu me converti, quando eu entendi todas essas coisas, eu mesmo era o centro da minha vida. Eu mesmo. O meu eu gerenciava as minhas escolhas, gerenciava os meus destinos, mas receber a Cristo é isso. Receber a Cristo significa colocar Jesus Cristo no centro da vida e começar a viver uma vida onde as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas situações, as nossas atitudes vão sendo sempre controladas por Cristo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, tudo será guiado por Cristo, não mais guiado pelo meu eu.
Receber a Cristo é isso. E quando eu decido receber a Cristo, e quando eu decido colocar Ele no centro da minha vida e ser orientado por Ele, então começa a existir um alinhamento entre a minha vida e o propósito de Deus, e começa a haver então uma harmonia. Nós começamos a viver uma vida alinhada com o amor de Deus e com o propósito de Deus para nós. Amém? Olha, como é que está a vida que tu tens vivido hoje? Qual é a vida que tu tens vivido hoje? E qual é a vida que tu gostaria de viver a partir de hoje? Será que hoje a tua vida, olha bem, não é para responder para mim, é para responder para ti mesmo. Será que hoje a tua vida está sendo conduzida por Cristo? Ou será que hoje a tua vida está sendo conduzida por ti mesmo? Quem é que tem tomado as decisões? Quem tem feito as escolhas? Quem tem controlado as tuas emoções? Quem tem controlado os teus sentimentos? Entendeu? Entendeu? A tua vida é controlada por ti mesmo. Por ti mesmo. E o propósito de Deus não é esse. Não é esse. Quero dizer para ti que esse é um momento de nós pensarmos a respeito de todas essas coisas. Esse é o momento de nós meditarmos e nós, quem sabe, aí é onde tu está, de repente tu pode dizer assim, pastor, até hoje quem controla a minha vida sou eu mesmo. Não precisa nem colocar no chat isso, né? Mas daqui a pouco tu pode estar pensando, e tu pode até, com certeza, uma questão de honestidade própria, né? Admitir, olha, pastor, quem tem tomado as decisões na minha vida até hoje sou eu mesmo. Escuta, o que eu estou te falando hoje é sobre receber a Cristo. E não apenas receber a Cristo, mas receber a Cristo e passar a viver uma vida próxima a Deus, dentro do propósito que Deus tem para a tua vida. E eu não estou falando aqui de uma vida de crente, eu estou falando aqui de viver uma vida alinhada no propósito de Deus e experimentando do grande amor que nós começamos no começo a falar. Do grande amor que Deus tem por ti. É isso que nós estamos... Esse é o propósito desse encontro. Será que tu está pronto para essa vida, sabe? O que eu estou te falando agora é de uma outra vida. O que eu estou te falando agora é de um outro propósito, que vai muito além desse propósito de conquistas materiais, de conquistas... muito mais do que isso. O que eu estou te falando agora é de uma outra vida que é muito mais valiosa e que vai muito mais além da questão física e de qualquer questão terrena. Será que tu está pronto para essa vida, irmão? Quais são as escolhas, irmão, que tu tem feito? Qual a vida, irmão, que tu gostaria de ter a partir de hoje? Qual é a vida, irmão, que tu gostaria de ter quando o corpo parar de funcionar, quando o teu corpo parar de funcionar? Mas eu não acredito em vida após a morte. Irmão, eu quero dizer para ti, tu tem duas chances só. Tem duas chances. Tu pode acreditar em mim, eu estou errado, e tu não perde nada. Mas tu pode não acreditar em mim, e eu estou certo, tu perde tudo, irmão. Tu perde tudo. Qual a vida que tu gostaria de ter hoje, irmão? Qual é a vida que tu gostaria de ter no momento que o corpo parar de funcionar? Qual é a vida, irmão? O que tu escolhe? O que tu escolhe para ti? O que tu escolhe para as pessoas que são importantes para ti? Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele continua, irmão, vencendo a morte.
Ele continua vencendo a morte por mim, por ti, pela minha casa, pela tua casa. Ele continua, irmão, trazendo vida. Ele trouxe vida naquele tempo, ele continua trazendo vida. Nessa noite ele quer trazer vida. E é por isso que tu está me ouvindo agora. Por isso que nós estamos aqui conversando. Não estou aqui como pastor, não. Eu estou aqui conversando contigo porque nessa noite ele quer trazer vida para a tua vida. Ele quer trazer vida para a tua família, para a tua casa. Ele quer trazer vida para o teu futuro, para o teu destino. Ele disse, eu vim trazer vida. E não é uma vida como a que nós estamos vivendo. Ele disse, eu vim trazer vida em abundância. Ou seja, ele veio para mudar tudo. E ele veio para te trazer muito mais do que aquilo que tu tens vivido, muito mais do que aquilo que tu tens pensado ou pedido. Abundância. Ele veio para mudar tudo e trazer vida para todas as áreas da tua vida. Primeiro, garantindo a vida eterna, mas também garantindo vida para tudo aquilo que quem sabe poderia ou quem sabe está morrendo na tua vida. Áreas da tua vida que quem sabe podem estar em perigo, quem sabe o relacionamento, família, finanças, sonhos, projetos. Irmão, quero dizer para ti que é possível receber a Cristo agora. É possível receber a Cristo. É possível. Aí onde tu está, agora. Ah, mas pastor, eu não quero ir na igreja. Eu não estou falando contigo de igreja, irmão. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de destino. Eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de coisas que são muito maiores, do que vão muito além do banco da igreja, irmão. Eu quero dizer para ti que aí aonde tu está agora, é possível tu receber a Cristo. E eu estou falando com pessoas que, na verdade, até o dia de hoje, quem sabe, não sabiam o que era o tal receber a Cristo. Aí onde tu está, nessa noite, já estou quase terminando aqui, é possível tu receber um futuro, um destino para ti, para tua casa, para as pessoas que são importantes para ti. E eu quero dizer para ti, se tu até hoje, presta atenção, irmão, sem preconceitos, mas eu não quero ser crente, irmão, vai muito além disso, irmão. Vai muito além desses conceitos. Ser crente, ser religioso, ser não sei o que, beato, irmão, vai muito além dos conceitos. Eu estou falando de vida eterna, irmão. Eu estou falando de propósito. Estou te falando de viver um amor que tu nem imagina que existe, de viver uma vida que tu nem imagina que está disponível para ti. E se tu até hoje não recebeu a Cristo na tua vida, e se tu deseja fazer isso agora, aí é onde tu está. Irmão, não é questão de timidez, eu não vou pedir que tu abra teu vídeo, não vou pedir que tu te exponha, né? Mas eu quero que tu coloque a qualquer tempo, né? Coloca agora, escreve agora no chat, ou escreve mais tarde no chat, vai ficar gravado isso aí, né? Se tu não recebeu a Cristo aí na tua vida em nenhum momento, não tomou essa decisão, mas também tu não tomou essa decisão porque também ninguém te explica. A palavra diz, como saberão se não há quem explique, se não há quem fale. Mas agora nós estamos sentados aqui, conversando, amigos, não estou aqui numa condição de pastor. Então, se tu não aceitou a Cristo até hoje, e tu deseja fazer isso agora, hoje tu conseguiu entender algumas coisas, então eu só peço isso, que tu coloque aí no chat, escreve aí no chat, eu quero, só isso, né? Só isso. Quem sabe, tu que está agora pensando,
Olha, eu entendi. Agora eu entendi. Através dessa palavra eu entendi. Através dessa conversa eu entendi o que é receber a Cristo. E eu quero receber a Cristo. Se tu tá pensando isso agora, se tu tá pensando dessa forma nesse momento, eu quero então te convidar, eu quero te animar, né? Coloca no chat, eu quero receber a Cristo. Aí aonde tu está, irmão. Aí aonde tu está, irmão. Se tu ainda não aceitou Jesus, se tu ainda não tem uma vida de fé, irmão, se tu ainda não tem uma vida entregue na presença de Deus, basta fazer isso, irmão. Coloca aí no chat, eu quero. E eu quero te convidar, irmão, a fazer uma oração. Não precisa se expor, não tem que abrir vídeo, não tem que fazer nada. Só tem que fazer uma oração. Oração é simples, irmão. Oração é falar com Deus. Oração é muito fácil. As pessoas às vezes ficam tensas, né? Oração é simples. Oração é falar com Deus. E é muito simples porque é muito fácil porque Deus ele conhece a tua vida, irmão. Deus ele conhece teu coração. Deus ele te ama e ele te gerou, ele sabe quem tu é, irmão. Ele sabe mais de ti do que tu mesmo sabe. Então é muito fácil falar com alguém que te conhece. É difícil tu falar com uma pessoa que não te entende, mas ele te entende porque ele te conhece. E a oração é isso. A oração é falar com uma pessoa que te conhece muito mais do que tu mesmo te conhece. Então, aí é onde tu está, né? Vamos acabar com esse abismo hoje. Vamos acabar com esse abismo que existe entre tu e Deus, a tua casa e Deus, né? Então, se tu ainda não recebeu a Cristo, se tu ainda não tem uma vida cristã, né? Mas hoje tu entendeu do que se trata receber a Cristo, o que se trata o amor de Deus, salvação, o que é receber realmente a Cristo. Ou quem sabe se tu tinha dúvidas também, mas hoje tu quer realmente aceitar. Quero te convidar, curva a tua cabeça, né? Coloca ali no chat, eu quero. Hoje é possível tu aceitar, tu receber a Cristo aí onde tu está. Né? Coloca aí no chat, eu quero. E curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. E vamos orar. Tu que entendeu e quer receber a Cristo na tua vida, eu quero te convidar a fazer essa oração, aí onde tu tá, eu vou orar contigo. Repete, irmão, repete. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e repete comigo. Jesus, eu preciso de ti. Oração simples, irmão. Diga aí. Eu preciso de ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz, no meu lugar. Eu te agradeço, Senhor, por ter morrido pelos meus pecados. Eu te agradeço porque tu foi capaz de perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Te agradeço e eu confesso que eu preciso de ti. Diga aí, meu irmão, diga aí, minha irmã. Eu abro agora a porta da minha vida. E eu te recebo agora como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego o controle da minha vida agora para ti. Diga isso, meu irmão. Eu entrego o controle da minha vida agora para ti. Toma conta da minha vida. Jesus, toma conta da minha vida. E faz de mim aquilo que tu sempre desejou que eu fosse. Amém? Oração simples. Oração simples, irmão. Tu que orou, tu que entendeu, tu que ouviu a batida da porta e resolveu abrir a porta.
Tu que quem sabe ainda vai assistir esse vídeo em algum momento, eu quero e vai também fazer essa oração e vai também abrir a sua porta, eu quero me colocar à tua disposição. Pode me chamar aqui pelo grupo, pode me chamar pelo WhatsApp, faça o teu contato, porque agora existem outros passos e eu quero te orientar, eu quero poder te orientar o que fazer a partir de agora, tá bem? Ou então, quem sabe, se tu preferir, quem sabe tu tem alguém da família, quem sabe amigos, pessoas que são mais chegadas, pessoas que quem sabe há muito tempo vem te falando de Cristo, vem te animando, vem ministrando a fé sobre a tua vida. Faça contato com essa pessoa agora. Agora terminando, já estou terminando o vídeo. Faça contato com essa pessoa agora. Diga para ela o que aconteceu agora. Diga para ela a tua escolha agora. Conta para ela a tua oração. E eu tenho certeza que ela vai te ensinar, ela vai te ajudar. Não te ensinar, mas ela vai te ajudar a partir daqui. Pergunta para ela, o que eu faço agora? O que eu faço a partir de agora? Né? Como é que vai ser a minha vida? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Quais são os passos? Pergunta para ela, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai estar disposta e feliz para poder te ajudar. Tá bom? Nessa caminhada aí. Amém? Eu quero te dizer assim, ó, seja muito bem-vindo à família de Cristo. Amém? Porque antes nós pensávamos que éramos filhos. Agora nós somos filhos de Deus. Tá bom? Através da fé em Jesus Cristo. E não apenas da fé, mas aceitar Jesus na nossa vida como único e suficiente Salvador. Aquele que vai controlar a nossa vida. Isso nos faz realmente filhos de Deus. Então, sejam todos bem-vindos a essa família maravilhosa. Né? E compartilha, irmão. Compartilha esse vídeo aqui, porque são muitas pessoas que não entendem muitas coisas e por isso também não estão tomando as suas decisões e tem pessoas, famílias inteiras muitas vezes que estão aí sendo condenadas por falta de conhecimento, tá bom? Então compartilha, irmão, compartilha esse vídeo aí em nome de Jesus, amém? Já passamos bastante, mas eu não poderia, em hipótese alguma, podar essa palavra, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, Deus abençoe a ti, a tua casa, uma ótima semana, Deus abençoe grandemente. Eu estou à tua disposição aqui no grupo, estou à disposição no WhatsApp, pode chamar a hora que precisar, tá bom? Deus abençoe, meu irmão, a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa. Um grande abraço.